Eu tinha comentado que essa série de vídeos eu quero abordar o tema empreendedorismo como uma via de autoconhecimento. Mas antes de falar sobre isso, eu vou ter que te contar a história da Cibele antes de ser empreendedora, né? Antes de ter empreendido com a avó de gato. Te liga que esse é o dia 2 do Desafio Criativo 30 Ideias em 30 Dias. Tudo começou em 2010, quando eu fui chamada para um concurso público, que eu tinha feito a prova em 2004. Nem lembrava mais que eu tinha feito aquele concurso. Era uma época em que eu fazia vários concursos, tipo a louca. Fazia. E junto com os colegas, com a faculdade, abria um edital, a gente ia fazer. Era até divertido, assim, cheio de galera pra Porto Alegre, ia fazer os editais. Enfim, em 2010 eu fui chamado por uma companhia pública e passei, né, no edital ali, nos testes, tem uns testes lá, tipo médicos, enfim, e acabei ingressando, né, em 2010 nesse trabalho. Eu sou formada no ensino médio como técnica química, então nesse concurso eu tinha prestado para esse cargo, né, para trabalhar em laboratório, né. Quando eu fiz o meu curso técnico era bem voltado para essa área de laboratório, né, era o que eu sabia. E eu fui selecionada para trabalhar numa estação de tratamento de água, fazer o abastecimento da cidade, né, aqui na minha região. Quando eu fiz o concurso público, não dizia assim, que era para ser a responsável pelo sistema, por coordenar essa parte de tratamento, né. Eu sabia que ia fazer alguma coisa relacionada ao laboratório, que era o que eu fazia, mas eu não tinha nenhuma noção de como coordenar uma equipe, né. E eu fiquei apavorada. Mas foi um grande desafio, né. Quando eu entrei na empresa, assim, apesar do medo, eu tive que aprender com aquelas pessoas que eu tinha que chefiar. Então, foi uma experiência, assim, muito gratificante e muito doída também, muito sofrida, porque nem todos aqueles colegas, né, aquelas pessoas que eu deveria chefiar, estavam receptivas àquilo. Haviam pessoas que, no plano de carreira antigo, galgavam esse posto, né, de chefia, mas ao longo do tempo algumas leis mudaram, e então tinha que ser um técnico químico ocupar aquela vaga. Então pode aí, assim, veio um pouco da tensão, né, do clima, um conflito que se instalava ali. Foi bem complicado, assim, algumas situações interpessoais, assim, mas eu posso dizer que ao longo do tempo, fiquei 6 anos lá, isso foi de menos, assim, meio que não me arrependo, sabe, aprendi muito, mesmo nas vezes em que saí de lá chorando por alguma discussão, porque eu não estava acostumada com aquele jeito, assim, mais conflituoso, né. Nas minhas antigas relações de trabalho, mesmo quando tu não se dava muito com a pessoa, ela era aquele relacionamento meio velado, assim, né, não, uma coisa meio falsa, assim, né. Sei lá, tipo, não gosto da pessoa, mas fico falando, né, fico falando por trás, assim, mas não aquela coisa direta, sabe. Então, nessa empresa, eu ouvi coisas que eu não gostei, como, tipo, de que eu era incompetente, de que eu não sabia chefiar, e eu acabava acreditando nisso, né, muitas vezes, até por uma insegurança minha, sempre fui bastante insegura. Mas enfim, a gente ia tocando, né, porque algumas vantagens. Eu ganhava bem, relativamente bem, considerando que eu não tinha uma família, assim, pra sustentar. Até ajudava meus pais com o vale alimentação, né, que era mais que o salário mínimo, assim, só o vale alimentação.
mas me sobrava muito dinheiro. Então é uma época que, tipo, de vacas gordas, né? Eu ganhava, a gente fazia muita hora extra, tinha uma equipe reduzida, às vezes alguma pessoa saía de atestado, e então trabalhava bastante, trabalhei, tipo, muito, né? Então ganhava bem, tinha vários planos de benefícios, eles pagavam metade da faculdade, tinha esse vale alimentação, tinha plano de saúde, enfim, tudo que o sonho do concurso público. Ok. Mas, naquela época, aquele tipo de trabalho, eu trabalhava em turno, né? Turno ininterrupto de revezamento, é como era chamado. E os horários em que a gente trabalhava não eram... era, por exemplo, às vezes tu tinha que trabalhar numa semana das 5 às 13, daí daqui uns dias assim mudava das 13 às 21, depois tu ia pra noite, das 21 às 5, e isso não tinha uma constância. Resultado, eu não conseguia planejar minha vida social. Então, nem sempre, raramente tinha Natal, podia passar o Natal com a minha família, Natal, Ano Novo, Carnaval, tipo, nem sabia quando era feriado. Trabalhava no final de semana. Então, assim, tinha os prós, né? Tipo, basicamente, a questão financeira, me dava uma segurança, né? Não precisava me preocupar no final do mês. Mas tinha vários contras que me impediam de ter uma vida social, né? De ter uma atividade física. Ou eu estava dormindo, estava naquela troca do turno, eu estava trabalhando. Então começou a ficar bem complicado para mim essa questão. Que quando eu comecei lá, enquanto eu ainda não tinha pego o serviço, enquanto as coisas eram novas para mim, né? Eu não tinha aquele conhecimento, porque apesar de eu ter me formado como técnica em química, eu tive que aprender essa parte de tratamento, eu não sabia nada disso, então tinha uma motivação, sabe? Eu aprendia com meus colegas, eu tinha aquela motivação, então por um tempo eu fiquei tranquila, assim, apesar dessa questão do convívio social, dos turnos, eu ainda estava tranquila. A partir do momento que eu não tinha mais novidade, né? Porque chega uma hora que tu não tinha, assim... É um trabalho de rotina, tratar a água, então... chega uma hora não tem grandes novidades, né? Não tem mais muito o que aprender. Então aquilo começou a não ter mais, assim... Realmente isso, um grande estímulo, né? Então eu comecei aquele serviço feijão com arroz, assim, para uma pessoa criativa que tem muita ideia na cabeça, isso é tipo o fim, sabe? Então eu comecei a direcionar essa energia para coisas, sei lá, pensamentos não tão legais, né? Não foi muito bacana. E assim, eu vivi um dilema, porque por um lado eu me sentia meio ingrata, sabe? Porque eu sabia que eu ganhava mais do que muito pai de família, que tem que sustentar 2 filhos, esposa e tal. Mas ao mesmo tempo, me comparar com a dor dos outros, né? Quando eu pensava isso, pô, eu tenho tanto, tô infeliz, não tô legal, sabe? Mas quando tu compara a tua dor com uma dor do outro, não adianta, sabe? Tipo, é necessário às vezes validar a sua dor e ver qual é que é o problema. Mas por muito tempo eu não fiz isso, eu fiquei 6 anos lá. E, como eu disse, comecei a pirar o cabeção. Bom, hoje eu falei um pouco sobre... Acho que daria uma novela mesmo, um livro, se eu fosse contar todos os detalhes e tudo o que me aconteceu nesses 6 anos. Mas em resumo é isso, né? Aprendi muito, mas também tive algumas consequências que nos próximos episódios eu vou contar um pouco sobre as consequências que eu tive nesse trabalho a nível físico e também e principalmente a nível mental, né? O que aconteceu com a minha mente, minha cabeça, minhas capacidades cognitivas. Beleza? Então até o próximo episódio. Tchau!